Olá, mais uma vez estamos aqui para mais um encontro, na nossa série Intimidade com Deus. Eu quero te agradecer a Deus por você me ajudar a compartilhando essa palavra com outros irmãos, também dando like, que é muito importante, e você também que comenta. Muito legal ter a participação de vocês, gente. Como é gratificante ter essa resposta de vocês, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a escola dos íntimos. Isso mesmo, a escola dos íntimos. E eu tenho certeza que cada um de nós estamos sendo levados cada dia mais para essa escola, para que a gente possa, nós possamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento de Deus. Nós já falamos sobre Moisés e João, que foram os dois perfis que eu escolhi aqui para falar. Nós falamos do Moisés, aquele homem que matou um egípcio, e que foi levado para o deserto, e ali ele foi transformado, se tornou um homem que falava com Deus face a face, um amigo de Deus. Também falamos sobre João, aquele que desejou tacar fogo sobre um povo. E Jesus repreendeu João, e é o mesmo que na Bíblia é chamado de o apóstolo do amor. Ou seja, ambos os homens aqui vieram de uma transformação poderosa, e o que transformou eles certamente foi a intimidade com Deus. Falamos sobre contemplar a presença de Deus, sobre fixar nossos olhos nele, até que nós possamos refletir na nossa vida a imagem de Deus, para que o mundo veja Deus em nós. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós possamos refletir, emanar a luz de Deus para essa geração. Amém? Então, falando sobre Moisés, é muito interessante também a história de Moisés. Eu quero fazer uma analogia aqui daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Moisés, quando ele fugiu para o deserto, ele passou ali bastante tempo no deserto, ele morou na casa de Jetro, ele teve uma experiência lá e casou-se com Zípora, a filha de Jetro. Jetro significa amigo de Deus, Às vezes Deus precisa nos levar para os desertos, onde nós vamos encontrar os verdadeiros amigos de Deus, que vão ser um instrumento para que a gente possa crescer. E é interessante que nesse período de deserto do Moisés, ele teve um filho com Zípora, e ele colocou o nome do primeiro filho dele, de Gerson. E Gerson significa eu fui peregrino em terra distante. É interessante porque nessa fase da vida de Moisés, ele estava se sentindo um peixe fora d'água. Eu creio que essa é a primeira fase do deserto. Deus nos leva para o deserto para nos separar do mundo, nos separar dos princípios e valores que nós passamos a vida toda aprendendo. Assim como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais, sai desse ambiente onde havia muita idolatria, os valores do mundo estavam ali. E ele foi separado por Deus. Deus levou ele para o deserto da vida dele para se revelar a Abraão. Da mesma forma, Deus nos tira dos nossos confortos, daquilo que a gente tem como valores e princípios que regem nossos comportamentos, e ele precisa mudar a nossa mente, mudar nosso coração. Moisés estava se sentindo sozinho aqui, se sentindo peregrino. Lembra quando você aceitou Jesus, recebeu a Cristo, foi para a igreja, você começou a se envolver com aquelas pessoas e você percebe que vai havendo uma mudança na sua maneira de ver as coisas. Aí quando você sai da igreja e vai para casa, o que acontece? Você se sente um peixe fora d'água, porque lá ainda o evangelho não chegou ainda, então você fala, como é que pode? Eu vivia nisso, eu acreditava nessas coisas, mas hoje houve uma mudança na vida. Então, isso se chama santificação, uma fase de separação. Deus precisa, às vezes, arrancar de nós aquelas coisas que nós nos apegamos, às vezes até um relacionamento, Deus tira relacionamento de nós perdemos coisas. Isso faz parte desse processo em que o Senhor está nos santificando, nos separando, até que a gente entre nesse nível aqui. Eu fui peregrino em terra distante. Eu creio que essa é a primeira fase do deserto, que é onde Deus está nos separando de tudo, separando do mundo. Se você não se sente ainda fora do mundo, ainda você não passou por esse processo, porque esse processo faz com que você perca todo o prazer nas coisas do mundo. Até porque você vê que tem pessoas que sentem saudade, Nossa, eu sinto saudade daquela época que eu andava. Cara, quem anda com Jesus e conhece a Cristo, ele é santificado até o ponto dele já olhar para trás e falar assim, nunca mais eu quero voltar para lá. Nunca mais eu quero voltar a fazer essas coisas. Eu nem me vejo, porque ele muda a gente de dentro para fora. Não é um esforço para não fazer. Agora você não quer fazer porque você recebeu você se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa, é uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida. Amém? Então essa é a primeira fase desse crescimento espiritual em Deus, onde ele primeiro tem que separar luz das trevas.
né, como ele fez com a terra, né? Uma das primeiras coisas que Deus fez quando recriou a terra é dizer, haja luz. Da mesma forma, Deus precisa nos recriar, mas para isso, para ele começar essa recriação, ou nos refazer de novo, ele precisa encontrar a gente sem forma e vazio. Então ele nos tira do nosso conforto, do palácio da vida aí, e leva a gente para esses desertos, onde a gente começa então a ter essas experiências de santificação, de separação, onde a luz e as trevas são definitivamente separadas da nossa vida. Amém? Mais interessante ainda é que Moisés ele foi para uma nova fase na sua vida, e essa fase é marcada pelo nascimento de um outro filho chamado Eliezer, né? E Eliezer significa o meu Deus é a minha ajuda. Uau! Depois de passar por esse processo de santificação até se tornar peregrino em terra distante, se sentir uma pessoa separada de fato, algo mudou dentro de nós. A gente começa a ter essa experiência da provisão de Deus, Deus cuidando de tudo. Você começa a entrar nessa dependência e confiar nele, uma fé que é muito tremenda, porque você começa a confiar que o Senhor vai cuidar de você. Eu lembro uma vez que eu estava de jejum e eu estava no meu quarto de joelho chorando e eu só tinha um arroz na minha geladeira. Eu morava num barraco aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu chorei na presença de Deus e entreguei meu jejum comendo aquele arroz. Mas antes eu tinha ido na casa da minha sogra e eu pedi para ela comprar para mim, né? Eu deixei um dinheirinho com ela, assim, você vai no supermercado? Eu vou, compra para mim uma linguiça calabresa, um hambúrguer e um tomate para mim. Você faz esse favor para mim? Aí eu esqueci que ela foi para o supermercado, eu esqueci de esperar. E eu fui para casa, aí quando chegou na hora do almoço eu esqueci de vir buscar para fazer minha comida, né? Que eu fazia meu próprio almoço. E lá no barraco eu me ajoelhei e agradeci ao Senhor por tudo e entreguei meu jejum comendo arroz. Mas foi pouco arroz, né? E aí eu chorei na presença de Deus, agradeci a Deus. Eu lembro que eu até dormi, você dormiu orando? Eu dormi orando, né? Cheguei a babar. E aí eu acordei com o meu celular tocando na época e quando eu peguei o celular era um amigo meu chorando e disse, Gideon, a minha esposa teve uma experiência muito forte aqui na cozinha e pediu para levar uma comida para você. Eu disse, opa, deixa Deus te usar, varão. E aí ele pegou o carro, foi correndo lá onde eu morava, na vilazinha, aqui perto mesmo, no Rio de Janeiro. E aí ele chegou no portão e falou assim, o justo não mendigará o pão, e começou a falar em línguas e mostrou para mim um prato de comida que estava fechado assim. E eu fui pro quarto e aí quando eu abria, eu tirei o prato de cima para ver qual era a comida, era arroz, feijão, um tomate, linguiça calabresa e um hambúrguer frito. Uau! Naquele dia eu falei assim, Deus está vendo, Deus está enxergando as minhas dificuldades, Deus cuida de mim, eu não vou mendigar, eu não vou passar necessidade, porque Ele está cuidando de mim. Esse é esse nível aqui que Deus te leva para esse nível no deserto, de um conhecimento, de uma experiência da sua provisão. Amém? E é interessante, eu vou dizer uma coisa para você, logo depois, aquele momento em que Moisés está apacentando, né? E ele vai para o monte ali e tem um encontro com Deus tremendo na sarça que ardia e não se consumia com fogo. E eu creio, queridos, que a gente só pode ver a sarça arder e se consumir e ter essa experiência sobrenatural depois da fase Eliezer. Porque você entra numa fase de dependência de Deus, Deus te levanta. E é nesse momento em que Deus separa Moisés para enviá-lo novamente ao Egito. Mas agora ele está capacitado a voltar para o Egito, porque o Egito não tem mais influência sobre a sua vida, porque o Egito foi tirado de dentro dele. Amém? E agora ele vai ser um instrumento para tirar outros do Egito também. Mas não vai com a força do seu braço, vai na total dependência de Deus. Por quê? Porque um dia ele foi peregrino em terra distante. Ele descobriu que Deus cuida dele, que Deus guarda a vida dele e que Deus é com ele. E agora ele pode ir lá e ele tem autoridade e poder para salvar outras pessoas. Nós dizemos que nós só podemos curar se somos curados, podemos salvar se somos salvos. Da mesma forma aconteceu com Moisés. Deus o capacitou então, e ele foi com o Senhor lá para o Egito. E agora ele foi lá para tirar as pessoas do império das trevas e transportar também para esse lugar de intimidade que Moisés também teve com o Senhor. Amém? Que seja assim na nossa vida. Não desista dos processos, dos ciclos que você está enfrentando. Se Deus tem tirado coisas de você, é por amor a você, é por amor a você. Não reclame, não murmure. Apenas agradeça a Deus e fala, Senhor, me dá fé para permanecer nesse processo na minha vida, porque eu quero ir além no meu relacionamento com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilhe, dê um like. Aí, ó, clica por favor aí e comente também o que você foi ministrado, o que Deus falou com você através dessa palavra importante para nós. Até breve. Até na próxima quarta-feira, às 20 horas, estou lançando vídeo aqui. E se você não assistiu às outras séries, vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Também vai aparecer aqui para você um cartãozinho, tá vendo? Clica aí para você assistir as outras palavras, você seguir aí a linha com a gente. Valeu? Até breve. Um beijo. Tchau.